compartilhe. Não vocês que estão aqui, porque vocês já estão aqui comigo, né? Mas quem estiver acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe agora. Deus vai falar com alguém. Salmo de número 3, versículo 1 diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Em algumas Bíblias, pelo menos na minha, tem entre parênteses uma palavrinha chamada Selá, né? Está entre parênteses. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Novamente repete aquela palavrinha. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Novamente repete a palavrinha, Selá. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite, revela a palavra aos nossos corações, venha nos instruir e nos ministrar, Senhor. Tira a distração agora, Pai, impedimentos, tudo que queira roubar a nossa atenção. Abençoe quem assiste o vídeo, a transmissão agora, fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, graças a Deus. É um salmo que é uma música. Nem todos os salmos são músicas, porque alguns salmos são orações. Eu tenho falado de Davi, tenho ministrado praticamente nos últimos meses, tenho feito uma linha de raciocínio nas minhas pregações, falando da história de Davi e da manifestação de Deus através da história de Davi. Domingo eu estive falando de um dos filhos de Davi, Absalão, que não é tão citado nas pregações. A gente não ouve muitas pregações sobre Absalão, mas a história de Absalão ela é interessante, porque Absalão foi um dos filhos de Davi, era o seu segundo filho mais velho. Depois da morte de Amon, que era o mais velho, Absalão seria o sucessor de Davi. Mas sucessor de trono, ele só de fato vai sentar no trono com a morte do pai. Então, para que Absalão pudesse reinar, Davi teria que morrer. E esse Absalão, que é o filho de Davi, é o mais velho depois de Amon, ele foge, ele passa anos fora, porque ele tinha responsabilidade na morte de Amon, seu irmão. E nesta época, o homicídio era uma prática que a pessoa morreria, aquele que cometesse o homicídio. Suicídio não, homicídio. E esse Amon foge, e os anos passaram, e Davi dá ordem para que trouxessem o Absalão de volta. E quando trouxeram o Absalão de volta, Davi não quer se vingar dele, mas Davi acolhe, abraça, perdoa. E Davi foi bênção na vida de Absalão. Davi foi uma bênção na vida do seu filho, chamado Absalão. Mas esse Absalão, ele, diferente de Davi, não tinha um coração convertido a Deus. E a sua intenção era a sua intenção era dar um golpe. A sua intenção, ele trama, ele conspira contra o seu próprio pai. E alguém vai dizer, mas como é que pode alguém tramar? Hoje em dia a gente vê isso
acontecendo todos os dias. A gente assiste o noticiário e vê, é um filho matando o pai, ou um pai matando o filho, por aí vai. Mas é algo impensável. Como que um filho que o pai deu tudo, que o pai acolheu, que o pai ajudou, como ele vai? Exatamente isso que aconteceu. E essas traições, essas frustrações, essas decepções com pessoas que nós ajudamos, isso ocorre hoje em dia. E às vezes pessoas da própria família, que acolhemos, que ajudamos, que estendemos as mãos, que levantamos, que ajudamos a dar os primeiros passos. Às vezes são pessoas na igreja, às vezes são pessoas que estão aqui dentro entre nós. Às vezes o pastor ajuda e a pessoa, quando ela levanta, ela também faz a mesma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse Absalão, ele persegue, ele quer matar Davi. E a sua trama, ela começa com uma determinada mentira. Ele chega para o seu pai Davi e fala assim: pai, eu quero ir adorar a Deus, eu quero ir para Hebron. E o pai falou: bom, você quer ir para Hebron? Então vai lá buscar a Deus. E ele foi para Hebron. E a intenção dele não era ir adorar a Deus. A intenção dele era criar um exército, atrair o máximo de pessoas possíveis para se formar um exército, e com esse exército ele teria forças para tomar o trono do seu pai. Entenderam? Quem entendeu? Diga amém. Então a conspiração era essa. E ele começaria a reinar lá em Hebron. E esse Absalão começa a formar este exército, e a notícia chega para Davi: ó, seu filho está lá, cheio de carisma, cheio de simpatia. Sabe, político em época de eleição, que abraça, que vai lá e pega. Você não vai ter esse negócio, né? Mas vai lá e pega a criança e dá a cesta básica e não sei o quê. Que tem de político me procurando, irmãos? Que tem de gente me procurando nessas 2, 3, 4 semanas aí, pedindo ajuda, pedindo para tirar foto. Exatamente isso que Absalão estava fazendo. Trazendo, formando um exército. Até que ele forma um exército, ele aparelha um exército para tomar o trono de Davi. E Davi teve uma atitude que ela é interessante. Davi resolve não lutar. Davi resolve não formar o exército dele para ir contra Absalão, porque ele era o seu filho. E bastava uma ordem de Davi para Joabe, que era o comandante: vai lá, mata ele, arranca a cabeça dele, traga ele aqui morto, que estava resolvido. Mas Davi entende que aquela luta ele não tinha que lutar. Davi entendeu que aquela luta era uma afronta. Davi entendeu que ele não deveria fazer guerra contra o seu filho, porque ele não queria que o seu filho morresse. Amor de pai. E eu percebo que na atitude de Davi, ele se coloca como homem de Deus, porque Davi não luta, ele se afasta. Ele resolve fugir para não ter que enfrentar o seu filho. Posso ouvir um amém, queridos? Quem está entendendo a pregação? Diga amém. E ele foge, e nessa fuga ele faz uma oração. E o que ele ora, pastor? Sabe o que ele ora? Ele ora o Salmo de número 3, que eu acabei de ler para vocês. Essa foi a oração de Davi quando ele fugia do seu filho. Quando você lê 2 Samuel 18, que é essa história, você ouve alguém narrando a história de Davi, alguém contando a história de Davi. O Salmo 3 é o Davi dizendo o que ele estava sentindo quando isso aconteceu. O que Davi estava sentindo, pastor? Exatamente isso daqui. Para a gente entender este salmo, para ficar mais simples, eu dividi este salmo em 4 pedacinhos. Posso ver amém, queridos? São 8 versículos. Eu fiz uma divisão assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ficar mais simples para entender. A oração de Davi, ela começa dizendo: primeira coisa, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Primeira coisa que ele para, tem que ter uma pausa. Selah é uma pausa. Essa pausa era uma pausa que eles faziam para refletir.
Primeira coisa que Davi disse: Senhor, muitos têm se levantado contra mim. Quem entendeu, diga amém. São muitos. Ele não fala o filho dele, ele não cita o filho, ele não coloca aqui Absalão e um exército veio contra mim, mas ele cita que muitos se levantaram contra mim. São muitos. São muitos que tentam me destruir, são muitos que vêm contra mim para destruir, muitos que vêm contra mim para acabar com a minha vida, para tirar aquilo que o Senhor me deu, para arrancar a bênção do Senhor da minha vida. Primeira coisa que Davi cita no capítulo 3 de Salmos é que a sua luta estava difícil. Eram muitos que estavam formando aquele exército com Absalão para ir contra ele. E Davi se viu com a mão atada, porque ele poderia lutar, mas ele não queria tirar a vida do filho. Percebe a angústia que ele estava vivendo? Este Salmo 3 é um dos salmos mais tristes dos salmos que Davi escreveu. Este Salmo 3 é um dos salmos mais caóticos de Davi, porque aqui ele fala do seu próprio filho que estava perseguindo. A perseguição, abre os seus ouvidos agora, a perseguição não ocorre de pessoas de longe, a perseguição não ocorre de pessoas estranhas, a perseguição não ocorre às vezes dentro da própria casa, dentro das pessoas da nossa própria família, sangue do nosso sangue. Às vezes a perseguição ocorre daqueles que se dizem os nossos melhores amigos, aqueles que batem nas nossas costas e dizem nós estamos juntos, mas na verdade nós não estamos juntos coisa nenhuma. A perseguição de Davi era sangue do teu sangue, era o seu próprio filho, só que Deus estava vendo, Deus estava no trono. Davi não fugiu porque ele era covarde, Davi fugiu porque ele sabia, quando ele tira a mão, Deus põe a mão dele, quando ele se abaixa, o general se põe de pé e luta a peleja dele. Eu vou te dar um conselho nessa noite: tira a tua mão, calha a tua boca e deixa Deus bradar na tua vida, ele vai te justificar. Você pode exaltar o Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Então ele se cala. Davi está dizendo: tem um monte de gente querendo que eu venha fracassar. Eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Lendo o Salmo, olha aqui, lendo este Salmo e vendo a história de Davi, eu cheguei a uma conclusão: que a torcida, você sabe que quando a gente você assiste um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, sempre vai existir uma torcida torcendo a favor e uma torcida torcendo contra. Sempre tem alguém torcendo a favor e sempre tem alguém torcendo contra. Nesse exato momento tem uma torcida por você torcendo ao teu favor. Pode dizer graças a Deus por isso? Graças a Deus, né? Mas a torcida torcendo contra você, ela é maior. Presta atenção, queridos. A torcida torcendo contra, ela é maior do que a torcida que torce a favor. Quando a gente lê a história de Davi, é isso que mostra. Aqueles que queriam que ele fosse derrotado, que ele fosse fracassado, que ele não chegasse a lugar nenhum, era maior do que aqueles que estavam dizendo: Davi, fique tranquilo porque vai dar tudo certo. Posso ouvir um amém, queridos? A torcida que queria o mal era maior, a torcida que queria o fracasso era maior do que aqueles que queriam que ele estivesse bem. Não se engane. Quando você coloca um sonho, um projeto na mão de Deus, quando você coloca algo como uma meta para a tua vida, quando você estabelece próximos passos para você, quando você começa a sonhar algo, uma torcida estará ao teu favor, mas uma outra torcida estará contra. Abre um comércio para você ver, abre um negócio para você ver, começa um projeto, vai ter uma minoria torcendo, vai ter uma minoria te apoiando, vai ter uma minoria
mas não vai ter uma maioria de braços cruzados assistindo, esperando você parar, esperando você fracassar, esperando você desistir. Começa a fazer algo, vai ter uma minoria realmente orando pelo teu sonho, realmente apoiando você, realmente te incentivando. Começa para você ver. Mas por um outro lado, uma maioria dizendo: não vai dar certo, não vai chegar em lugar nenhum, não vai acontecer, e torcendo para a porta fechar, torcendo para as coisas não fluírem. Mas em nome de Jesus, o Senhor está contigo, e se Ele está contigo, se Ele está comigo, se Ele está nessa igreja, fique em paz. Nós somos a maioria e a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor essa noite. Primeira coisa é isso que ele coloca. Primeira coisa, são muitos. Daí tem a pausa, que ele vai refletir, irmãos. A pausa é aquela reflexão. Eu estou pregando isso, e de repente eu falo assim: pensa nisso. Eu estou pregando isso, de repente eu falo assim: para agora e pensa nisso que eu acabei de te falar. É ou não é verdade? É ou não é isso de fato? O salmo é para justamente nós pensarmos. Quem entendeu, diga amém. E você olha e fala assim: de fato, porque isso acontece comigo. Quem já teve essa percepção, diga amém. É assim. Então não se surpreenda, não fique depressivo, angustiado, se você perceber isso acontecendo na tua vida. Não se deprima quando você perceber isso, porque isso daqui que eu estou pregando não sou eu, é a palavra de Deus, verdade. A segunda parte do salmo vem no versículo 3, pega aí a tua Bíblia. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Tem que ter uma nova pausa. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, viraram as costas para mim. Alguns que diziam que estavam comigo, agora estão lá com meu filho, para tentar vir tomar um remendo. Alguns que estavam aqui do meu lado, estão agora lá, aqui tentando para vir tirar o meu trono, que o Senhor me deu. Aqueles que estavam aqui no meu exército, agora fazem parte do exército dele. São muitos que se levantam contra mim, muitos deram as costas para mim, mas o Senhor, agora eu pude perceber que o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é que está na minha frente me protegendo. Não importa aquele que deixou você, não importa aquele que deu as costas para você, Deus, Ele continua sendo o teu escudo para te livrar, para te proteger e para te abençoar naquilo que você